Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para mostrar para vocês como modelar o chaveiro de beach tênis no Fusion 360. Muitas pessoas aí me perguntaram como fazer a modelagem no Fusion e eu vou mostrar para vocês como fazer. Então vamos lá, vamos abrir aí o Fusion 360. Com o Fusion 360 aberto, a primeira coisa que vamos fazer é inserir o arquivo SVG que criamos lá no Inkscape. Vamos aqui em Inserir, Inserir SVG. Vamos buscar no diretório Inserir do meu computador e pegar lá o chaveiro tutorial. Eu vou deixar disponível para vocês esse arquivo SVG. Eu vou abrir. Vamos escolher aqui um plano de esboço. Eu vou clicar aqui no plano XY. Aqui eu tenho o chaveiro, o arquivo SVG. Vamos ajustar as dimensões. Aqui em inserir SVG temos escala do plano. Temos um aqui, vamos substituir pela escala 3,7952. Antes de clicar OK, vamos trazer, girando aqui o scroll do mouse, vamos dar um zoom out até enxergarmos aqui o arquivo SVG, né, o chaveiro. Vamos aqui nesse quadrado aqui onde temos essas opções para mover, mover lateralmente, mover para cima e para baixo, espelhar e rotacionar e escalar. Vamos aqui nesse quadradinho aqui ao centro e vamos mover o chaveiro aqui para perto do centro dos eixos. Quando tivermos aqui o chaveiro no centro, não precisa ficar perfeito, é só para a gente trabalhar aqui no centro aqui dos eixos. Vamos clicar OK, aqui em inserir SVG. Agora eu vou ensinar para vocês o mesmo pulo do gato que eu ensinei lá no FreeCAD. Vamos inserir um texto e com esse texto vamos ter a possibilidade de fazer a troca de nome de forma dinâmica, tá? Através de um plugin que se chama Parametric Text. Eu vou deixar o link desse plugin para vocês fazerem aí o download. Vocês vão instalar ele com o Fusion fechado e quando vocês abrirem o Fusion, ele já vai estar disponível aí para vocês utilizarem. Então vamos aqui em criar texto. Vamos criar uma caixa de texto que preencha toda essa lacuna aqui no meio, que deixamos justamente para isso. Vou clicar aqui na parte superior esquerda e vou até aqui na parte inferior direita, fazer praticamente esse retângulo fechando essa área. Aqui ele coloca um texto de exemplo. Aqui dentro vamos digitar um nome. Eu vou colocar aqui o mesmo nome que eu utilizei no outro outro tutorial feito lá no FreeCAD. Ele ficou maior aqui que a nossa área, né, delimitadora, mas vamos deixar para corrigir isso depois. Vamos aqui em tipo de fonte, vamos escolher a mesma fonte também que utilizamos lá. Vou deixar para vocês aí o link para download, que é a fonte Eras Bold. Você pode clicar aqui com o mouse, apertar no teclado a letra E e aqui vai aparecer a fonte para vocês, tá? Eu vou corrigir aqui o tamanho, aqui em altura, eu vou colocar um tamanho que ele preencha aí esse espaço. 8 ficou grande, vou colocar 7,2. Deixar 7 o tamanho do texto.
E aqui embaixo eu tenho a opção de alinhar ao centro, eu vou clicar, e alinhar ao meio, eu vou clicar também. Essa opção aqui, espaçamento de caractere, ela dá um espaçamento entre os caracteres. Eu não vou utilizar, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Eu vou digitar um espaçamento maior, 50. Aí ele faz o espaço ao texto, o tamanho do espaçamento entre os caracteres. Eu vou deixar 0 aqui. E aqui embaixo inverter, né, é espelhar. Eu posso espelhar aqui na horizontal, não é o nosso caso aqui, e também na vertical. Tá? É só para vocês conhecerem a ferramenta. E aqui em cima também eu tenho a opção de ajustar o texto a um caminho. Se eu quiser colocar esse texto curvo, eu coloco aí uma linha e ajusto esse texto a essa linha, que também não vamos utilizar agora. Eu vou clicar OK. Eu gosto de mostrar algumas coisas que em cada vídeo você já vai aprendendo um pouco mais, se você é iniciante. Então agora vamos concluir o esboço, clicando aqui na paleta de esboço. E vamos começar a fazer a extrusão da forma do nosso chaveiro. Vamos clicar aqui na ferramenta extrusão. Vamos selecionar aqui dentro a forma principal do nosso chaveiro e também o cabo. Agora aqui na ferramenta extrusão, vamos digitar aqui na distância menos 3 milímetros. Eu quero que ele faça essa extrusão negativa para baixo. Por quê? Porque eu quero utilizar depois esses esboços aqui. Eu poderia também fazer para cima e depois começar a extrusão desses esboços nessa face. Tá? Eu vou mostrar para vocês as duas opções. Eu fiz aqui a extrusão de forma negativa para baixo no eixo Z. Eu vou aqui em operação, eu vou criar um novo componente, eu vou clicar OK. Temos aqui a forma principal do nosso chaveiro. Agora o esboço ele sumiu, ele foi ocultado. Eu venho aqui ao lado, na setinha na direção de esboço, eu vou expandir aqui. E aqui eu tenho o esboço, então eu vou desocultar, clicando aqui no olhinho. E agora eu posso fazer a extrusão. Eu vou clicar aqui na ferramenta extrusão. E eu venho aqui no detalhe do cabo e também no texto. Então eu vou fazer a extrusão desses detalhes em 0,6. Por que 0,6? Porque eu vou imprimir esse chaveiro em camadas de 0,2. Então eu quero deixar 3 camadas aqui para ficar com um pouco de relevo esses detalhes. E aqui em operação eu vou criar um novo documento e clicar OK. Agora eu vou ocultar aqui o esboço, eu não vou mais precisar dele. Vamos clicar a letra A no teclado para aparecer aqui as opções de cores. Eu vou expandir. E aqui do lado eu vou procurar tinta. Você pode atribuir qualquer material, tá? Eu estou fazendo aqui do jeito que eu faço diariamente aqui com o meu trabalho. Com brilho. E eu vou atribuir uma cor. Eu vou jogar aqui o amarelo. Eu vou levar ele até o componente 1, que foi a forma principal do chaveiro. E agora aqui eu tenho pintura esmalte com brilho preto. Eu vou clicar nos detalhes. Pronto. Muito simples fazer aqui a modelagem desse chaveiro. Eu vou fechar aqui. Eu tenho também a opção de vir aqui em arredondamento. Eu posso clicar aqui nessa face, nessa outra. Não preciso segurar Shift. E aqui na setinha eu posso puxar e arredondar aqui essa parte também do cabo. Ou atribuir um valor, por exemplo, 1 milímetro de raio. Ou aqui em cima, na própria ferramenta, eu posso atribuir um valor. Vou clicar OK. Agora eu vou mostrar para vocês se eu fizesse a extrusão no Z de forma positiva. Eu venho aqui embaixo na barra de ferramentas
essa barra de ferramentas ela fica armazenada todos os passos que eu fiz para desenvolver esse chaveiro. Eu posso inclusive apertar play aqui, trazer aqui para o início e apertar play, eu tenho todos os passos que eu utilizei. Então, eu vou agora bem aqui na extrusão 1, que foi onde fizemos a extrusão da forma principal. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou editar o recurso. E aqui no recurso de extrusão, eu vou tirar o menos da frente do 3 e ele vai fazer a extrusão no eixo Z positivo, né, para cima do eixo Z. Isso eu posso verificar aqui nos eixos. Eu tenho aqui o eixo Z e aqui eu posso inclusive verificar no cubo que a parte superior é para cima, tá? Então agora eu tenho a extrusão dos detalhes por dentro do objeto. Por quê? Porque o meu esboço ele se encontrava aqui no zero do eixo XY. Então eu vou trazer agora esses detalhes aqui para essa face. Eu vou editar aqui a segunda extrusão, clicando com o botão direito, editar recurso. Eu venho aqui em iniciar, que é onde eu quero iniciar a extrusão dos detalhes. Eu vou aqui através, a partir de uma face, né, aqui em objeto, e eu vou clicar aqui nessa face. Ok, pronto, eu tenho agora os detalhes na face superior. Tá? Então agora com o chaveiro modelado e pronto, eu também assim, aqui você pode detalhar da sua maneira. Isso aqui eu estou mostrando de forma simples, que é principalmente para quem está começando a entender como funciona a modelagem no Fusion. E quem aí quer começar a trabalhar fazendo chaveiro já vai ter uma ideia muito boa de como modelar os seus chaveiros de forma muito prática. Tá? Existem várias formas de fazer. Eu estou tentando mostrar a forma mais simples possível. Aqui, por exemplo, na ferramenta arredondamento, vamos clicar. Você também pode arredondar essa aresta aqui de cima. Cliquei nela, ela seleciona toda a aresta. Tá? E aqui temos a setinha, ela está até meio escondida aqui. Eu vou girar um pouquinho, segurando Shift. Com o scroll do mouse eu consigo girar aqui a área de trabalho. E aqui eu posso puxar um pouquinho essa seta e arredondar um pouquinho aqui essa borda do chaveiro. E aqui, como eu falei, eu posso inserir um valor aqui também nessa janelinha aqui que ele abre os valores. Eu vou clicar OK e eu tenho aí mais um detalhe já no meu chaveiro. E também eu posso fazer isso na parte de baixo, tá? Eu não vou fazer agora, eu só estou deixando aí opções. Vamos agora organizar para exportar. Eu vou clicar aqui em componente 1 duas vezes. Eu vou colocar aqui, eu gosto de colocar a cor quando eu exportar lá para o fatiador facilitar. Isso facilita quando você tem várias cores. Amarelo. E o segundo componente, preto. Enter. Aí você salva o seu chaveiro. Ele salva uma cópia, né, nas nuvens. Você também pode exportar uma cópia para o seu computador se você quiser armazenar. Vindo aqui em arquivo, exportar. Você tem aqui a opção de exportar um objeto do Fusion, né, um arquivo do Fusion, que eu não vou fazer agora. Eu estou ensinando como vocês exportarem para o fatiador. Então vamos clicar aqui em tipo e vamos colocar como arquivo STEP. E aqui você vai escolher aqui o diretório onde você quer salvar. Eu vou salvar nesse diretório que já está aqui. Vou colocar o nome chaveiro tutorial. Eu vou clicar exportar. Como ele já tem lá, que eu já fiz esse tutorial através do FreeCAD, eu vou substituir. Mas aqui eu fiz essa borda arredondada justamente para diferenciar. E agora também, muita gente me pediu, né, para fazer o mesmo tutorial utilizando aí
Eu tinha esquecido, né, que eu ia mostrar como configurar de maneira dinâmica também a mudança de texto. Então, voltando aqui, antes de partirmos lá para o fatiamento, vamos aqui em esboço, vamos clicar para desocultar ele. Vamos deixar, vamos ocultar aqui as duas partes. Vamos aqui em Change Text Parameters, que é o plugin lá, que é o Parametric Text. Ele se encontra na versão 2.3.3. Com ele aqui selecionado, vamos clicar no nome. Cliquei, ele já aparece aqui que eu esboço 1, que é onde o texto se encontra, e aqui eu posso digitar um texto. Eu vou colocar aqui um outro nome. Eu vou utilizar os mesmos nomes que eu utilizei no outro tutorial. Eu vou clicar Enter e aqui automaticamente ele já fez a mudança. Então eu vou aqui desocultar, ocultar apenas o esboço e eu tenho aqui o nome modificado. Aí agora, se eu quiser fazer uma mudança, por exemplo, eu fiz esse chaveiro, armazenei ali, aí passou um tempo, alguém pediu para eu fazer e eu quero com outro nome. Então eu venho aqui em Change Text Parameters e apenas modifico o nome que se encontra aqui. Por exemplo, eu vou colocar o outro nome. Ok. E pronto. Eu não preciso ir lá no esboço toda vez, editar e fazer a troca do nome. Isso aqui facilita muito, principalmente, por exemplo, você pega aí para fazer uma placa e são 10 nomes diferentes. Então você vai lá e edita dessa maneira aqui, né, de forma dinâmica, muito rápido e muito prático. Então vamos lá, agora vamos partir para o fatiamento, utilizando o Prusa Slice. Com o Prusa Slicer aberto, vamos partir para as etapas que eu gosto sempre de mostrar quando eu vou iniciar um fatiamento. Primeiro vamos escolher a impressora que vamos utilizar. Eu vou escolher aqui a Ender 3 V3. O filamento correto, que eu já fiz todas as configurações de fluxo, de temperatura, utilizando PLA para Ender 3 V3. E aqui na configuração de impressão, camadas de 0.2 na Ender 3 V3 devidamente configurado. O próximo passo é importar o nosso arquivo. Eu vou aqui em adicionar. Eu vou lá onde eu salvei lá o chaveiro tutorial.step. Eu vou clicar em abrir. Eu tenho aqui, você percebe que é o chaveiro que eu modelei lá no Fusion. Está aqui com as bordas arredondadas, tá? E aqui, aquilo que eu falei lá nas camadas, né? Eu venho aqui já nas camadas as cores amarelo e preto, então é muito fácil de configurar. Tá certo que esse chaveiro é bem simples, mesmo que eu não colocasse o nome, eu ia saber quais são as cores de cada da parte principal e dos detalhes. Agora vamos começar a configuração. Eu gosto sempre de iniciar, vou clicar aqui nas engrenagens, aqui nas propriedades de configurações da impressora. Eu vou adicionar mais uma extrusora. Eu vou clicar aqui, única extrusora multimaterial. Aqui em G-Code customizado, você vai inserir esse G-Code aqui de troca de ferramenta. Eu vou deixar aí para vocês nos comentários.
Aqui em extrusora 1, vamos definir uma cor. Isso aqui é mais ilustrativo, porque a cor, o que vai definir a cor da primeira extrusora é a cor do filamento que eu colocar lá na hora da impressão, mas eu gosto de colocar para ficar bem organizado, amarelo, e na extrusora 2 eu vou colocar aqui a cor preta. Aqui em configuração de impressão, como eu falei, eu vou deixar a altura de camada em 0,2. Perímetros, eu vou colocar 3 perímetros. Camadas sólidas de topo, eu vou deixar 4. De base, 3. Aqui em preenchimento, eu vou deixar 20%. E aqui embaixo vai o mesmo pulo do gato que eu falei lá quando eu fiz esse mesmo fatiamento no Orca Slice. Aqui temos um padrão de preenchimento que ele serve para impressoras atuais, as impressoras mais rápidas, que é o caso também dessa impressora aqui, Ender 3V3. Ela também, com ela a gente consegue imprimir bem rápido, tá? E com uma boa qualidade, que é o hexágono 3D. Eu sempre indiquei nos meus tutoriais para você utilizar o, o preenchimento aqui giroide, tá? Que era um preenchimento que praticamente todo mundo que imprime em 3D utiliza. Só que com o lançamento aí dessas impressoras mais modernas que imprimem mais rápido, o hexágono 3D ele foi feito justamente para elas. Ele tem a mesma resistência do que o preenchimento giroide, só que com ele você consegue imprimir muito mais rápido. Tipo, talvez você não veja diferença no tempo de impressão, mas ele é feito para imprimir em impressoras mais rápidas. Por exemplo, eu posso utilizar o giroide com uma velocidade de 100 milímetros por segundo e utilizar o hexágono 3D na mesma velocidade, e você pode não ver diferença na velocidade entre um e outro. Só que esse aqui ele é feito para impressoras com uma maior velocidade. Você vai ver por quê. Porque ele tem a forma desse preenchimento são formas retilíneas, diferente do giroide, que ele vai em formas curvas. Eu vou mostrar para vocês lá no fatiamento, que aí eu acredito que vocês vão entender melhor. Eu vou definir aqui, na extrusora eu vou colocar as cores. O amarelo eu vou atribuir a extrusora 1, que é o amarelo, e o preto a extrusora 2. Agora eu vou fatiar e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o hexágono 3D, como ele é feito de formas retilíneas. Então isso aqui facilita, inclusive no script, né? Podemos ver aqui que ele vem fazendo formas retilíneas, diferente do giroide. Eu vou colocar aqui o preenchimento giroide para a gente observar. Giroide. E o giroide, ó, ele vai em formas curvas. São formas mais complexas para a impressora fazer o movimento. Então, com as impressoras mais rápidas, isso aqui vai se tornar um pouco que um obstáculo. É claro que você consegue também imprimir, mas esse preenchimento ele foi feito, o hexágono 3D, para impressoras mais rápidas, tá? E isso eu mostrei lá no outro tutorial do Orca Slice. Então vamos voltar para o hexágono 3D. Aqui em avançado, eu utilizo essas configurações que elas já estão calibradas de acordo com o meu fluxo. Mas sempre eu gosto de aumentar aqui sempre 0,02, tá? Eu vou colocar aqui 0,44 e aqui no preenchimento sólido de topo eu vou diminuir aqui, eu vou colocar 0,38. Isso daqui são os pulos do gato. Eu estou mostrando a forma que eu utilizo. Mas é claro, só vai funcionar para você se a sua impressora tiver com o fluxo
devidamente configurado, com a temperatura. Você tem que fazer todos os testes e todos esses testes você encontra aqui no canal. Vamos agora fechar. Eu vou fatiar aqui. Aqui temos o nosso chaveiro devidamente fatiado. Ainda tem mais uns segredinhos que eu vou mostrar para vocês. Eu vou diminuir aqui o tom de preto para ficar um pouquinho cinza para a gente ver as linhas, os perímetros internos. E agora o que eu vou fazer? Se você imprimisse assim, o seu bico ele poderia raspar aqui nessa superfície de topo na hora que ele trocasse de cor. Então eu sempre gosto de fazer um ajuste lá no Z-Hope, tá? Então aqui eu sempre utilizo uma camada abaixo da camada que ele vai trocar de cor. Então ele vai trocar de cor aqui na camada 3 e 3.2. Então eu vou deixar aqui uma camada abaixo, a 2.9, né? Uma camada abaixo de 3. Então vamos lá nas configurações, clicar aqui na engrenagem, editar pré-definições. Vamos aqui na extrusora 1, vamos ajustar aqui o Travel Lift 0,2. Eu falo Z-Hope porque eu utilizei por muitos anos o software Ultimaker Cura, e lá esse nome lá, essa função aqui. Tá? Então eu vou clicar Enter. E aqui embaixo eu vou atribuir acima lá daquela medida que pegamos, 2,9. Enter. Vou fechar. Vou fazer aqui o fatiamento. E aqui nessa primeira opção aqui da legenda, que é deslocamento, eu vou verificar e ver que o meu deslocamento, ó, ele vai subir 0,2 milímetros acima da camada quando ele for, inclusive quando ele estiver imprimindo essa camada, que ele vai fazer esse movimento de subir um pouquinho o bico para não arrastar em cima aqui da nossa superfície de topo e deixar ela marcada. Podemos fazer a mesma coisa lá para a superfície de topo na cor preta. Uma camada abaixo, a última camada é 3,6, então vamos deixar em 3,5 milímetros nas configurações. Vamos voltar lá na editar pré-definições, extrusora 2, 0,2 aqui e aqui 3,5 milímetros. Vamos fechar, fatiar. E aqui vamos ver que aqui verificando aqui na lateral, podemos ver que o bico ele vai fazer o movimento também de subir 0,2 milímetros para evitar arranhar a sua superfície de topo. Essas dicas aqui são muito importantes para você deixar o seu chaveiro com uma aparência bem bacana, tá? Se ele ficar com aqueles arrastados do bico aqui, deixa uma aparência assim muito ruim. O seu cliente ele não vai ficar totalmente satisfeito. Agora vamos voltar aqui na vista do editor. Vamos colocar aqui uma quantidade de chaveiros. Eu gosto de vir aqui em cima, adicionar instância. Eu vou adicionar aqui 10 chaveiros. Venho aqui em arranjar. Tenho aqui os 10 chaveiros na mesa de impressão, na bandeja de impressão. Você pode colocar aí quantos couberem. Você pode inclusive ajustar se você quiser, selecionando, segurando o Shift. Aí você pode selecionar todos eles e ajustar aqui, por exemplo, para caber mais chaveiros. Você pode digitar o número 1 do teclado numérico, vista de topo. Aí você vai ajustando aqui para caber a máxima quantidade permitida aí na sua mesa de impressão, tá? Aí você vai Ctrl A, seleciona todos, ajusta ele melhor.
pode colocar mais uma camada aqui nessa lateral. Eu não vou colocar porque isso aqui é só para mostrar para vocês. Vamos agora voltar lá nas propriedades. Eu vou adicionar uma torre de limpeza. Vamos aqui em extrusoras múltiplas. Vamos adicionar aqui torre de limpeza. Fechar. Eu vou arrastar minha torre de limpeza para um lugar vazio. Vou fatiar. E aqui eu tenho configurado a impressão no Prusa Slicer dos nossos chaveiros de beach tênis. Tá? Se a sua torre de limpeza vier bem grande, você pode vir aqui, volume de purga. Aqui em volume de purga, nessa versão que eu estou utilizando, que é o Prusa Slicer 2.7.4, temos uma configuração que facilita muito, tá? Eu vou fechar aqui, não vamos fazer essa modificação aqui. Vamos aqui em alterar modo de edição, configuração da impressora, e aqui embaixo, quando você utiliza mais de uma extrusora, aparece essa configuração de extrusora multimaterial. E agora temos essa opção aqui, Purging Volume, tá? Então aqui você vai aumentar o volume da torre de purga. Eu vou colocar, por exemplo, 300 aqui. E podemos ver que a torre ela aumenta o seu volume, né? Já é exagerado para essa impressão que eu estou fazendo aqui. Tem muita gente que não utiliza porque acha que gasta muito material. Não gasta, tá? Eu sempre utilizei, desde que surgiu aqui essa opção, eu utilizo e eu acho ela muito prática. Porque antigamente, quando não existia a torre de purga, a gente trabalhava com um objeto aqui, um cubo ou uma outra forma qualquer, colocava aqui no cantinho para o bico fazer a limpeza antes de começar a impressão nas peças. Por quê? Porque se ele fizesse a impressão e iniciasse, né, a mudança de cor direto na peça, o fluxo ele não ia estar estabilizado e sempre começava com falhas. Então, se você tivesse colocando algum texto pequeno, a primeira peça você praticamente perdia porque o texto ia ficar com pouco volume, ia ficar praticamente sem texto a primeira peça, o primeiro chaveiro no caso. Então, passamos a utilizar essa peça do lado. Por exemplo, eu pegava aqui, clicava com o botão direito, adicionava uma forma, ou um cilindro, ou um cubo, colocava ele na altura aqui da peça, por exemplo, 3 milímetros aqui. Eu estou colocando aqui embaixo, tá, as dimensões, mas eu vou fazer essa alteração por aqui na escala. Aí você escalava ele praticamente da altura aí da sua peça, e quando você fazia o fatiamento, ele fazia aqui a limpeza antes de começar a imprimir a outra camada. Tá? Só que aqui a torre de purga você pode configurar e ela utilizar bem menos material, né? Podemos ver que ela é praticamente oca. Tá? Então vamos voltar aqui, remover essa peça. Vamos voltar lá nas opções de purga em volumes, vamos deixar 120 aqui. Vamos fechar e vamos fatiar. Então aqui temos uma torre de purga que praticamente não vai irrelevante a perda de material aqui, até porque se eu fosse imprimir esses chaveiros eu ia imprimir muito mais. Ela cabe aqui na mesa de impressão praticamente 20 chaveiros, se você arrumar direitinho. Tá? Então o tempo de impressão 4 horas e 10 minutos. Filamento utilizado aqui 32 gramas aproximadamente. E agora é só fazer aqui a exportação do G-Code e mandar imprimir.
Bom, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder a todas elas. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.